Olá, estou aqui com vocês para falarmos sobre o preposto. Você, por um acaso, já viu, já presenciou um preposto destruir uma defesa, levar uma empresa a confissões, a erros, a contradições e deixar na ata esse material bélico registrado? Fala para mim. Eu quero te dizer uma coisa: se você nunca viu, é que talvez você não tenha reparado direito, você não tenha percebido direito. Eu até faço um alerta aqui. Costume assistir às audiências, que você vai começar a perceber coisas novas, a aprender coisas novas. Não fique no celular enquanto você espera uma audiência. Vai assistir, que você vai ganhar muito com isso. Então, talvez se você não tenha percebido, é porque você não prestou atenção direito. E hoje eu quero passar para vocês aqui 3 erros que normalmente acontece. Esses erros eles acontecem com o tratamento entre o advogado e o preposto, com essa preparação. É nesse meio aí que tem que ter correção. Agora você pensa comigo, imagina uma cena aqui junto comigo. A audiência acontecendo, o advogado da reclamada fazendo perguntas perfeitas para o reclamante, extraindo tudo o que precisa para a defesa. E aí chega a hora do depoimento do preposto. E aí o juiz pergunta assim para ele: Senhor preposto, o senhor sabe dizer se o reclamante fazia horas extras? Olha, não é brincadeira não. Eu já vi muitos casos e você, se for um bom observador, se não é, a partir de hoje será. Muitos casos em que o preposto responde assim para o juiz: excelência, não sei muito bem porque eu não trabalhei com ele nessa época. Olha, o preposto, ele não precisa ter trabalhado com o reclamante. O preposto precisa ter o conhecimento dos fatos. É o que diz o artigo 843 da CLT. E se ele disser isso, a confissão está feita e não tem mais reparo, não tem mais conserto, não tem o que fazer. Eu, por exemplo, já vi coisas piores até, que é o próprio sócio que vai como preposto, dizendo, por exemplo, assim: Excelência, eu não acompanhava muito bem o dia a dia dos funcionários porque eu sou o sócio. Ou, por exemplo, dizendo assim, um próprio preposto que não seja o sócio: Ah, é, nem todas as folhas de ponto estão corretas. A maioria está, mas nem pronto, gente. Já anulou o documento, anulou a contestação e invalidou qualquer coisa que a testemunha fale diferente disso. Agora, vamos jogar a real? De quem é a culpa? Não gosto de usar a palavra culpa, mas quem é o responsável por isso? Se não nós, advogados? Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que é que isso acontece? Fala para mim. Você sabe dizer para mim por que isso acontece? Eu vou te dizer agora. O preposto não é advogado e a grande maioria dos prepostos não estudou direito. Eles não sabem as questões técnicas, os termos técnicos que devem ser usados, eles não sabem o porquê jurídico daquela resposta. Então, se ele estiver despreparado, ele não pode adivinhar o que ele vai fazer. E aí, se você não treina o preposto, ele não pode adivinhar e ele não vai poder contar com a sorte. Agora fala para mim, como evitar esse erro? Eu vou te falar agora 3 passos. Nós vamos aprofundar nesses passos para você aplicar na prática, tá bom? Alinhe o discurso dos autos do processo com o preposto. Imagina essa cena. O preposto entra na audiência, senta diante do juiz e recebe a primeira pergunta, mas ele não sabe exatamente o que está nos autos. Como que ele pode responder com certeza? Como que ele pode entregar uma resposta sem uma confissão? Então, esse é o primeiro erro que tem que ser evitado. O preposto tem que conhecer o processo antes de entrar na sala. Ele tem que entender a estratégia, o porquê da defesa, qual que é a linha que ele deve seguir para responder.
E ele não pode se contradizer, ele não pode contradizer os autos, inclusive, porque isso aí vai derrubar qualquer tese da defesa e estragar todo o seu trabalho. Então, antes da audiência, sente com o preposto, revise os principais pontos do processo. Não é que ele precise decorar exatamente tudo, mas ele precisa ter o contexto das situações e você sabe muito bem as questões que ele precisa decorar. Então explique para ele que o que está em jogo é uma resposta precisa dele e muitas vezes o preposto responde sem pensar porque ele não entende o impacto da fala dele. Ele não entende que ele precisa entender sobre as provas, sobre os documentos. Fazer todo esse passo a passo vai evitar com que ele entre em contradição ou até mesmo uma confissão. Outro ponto: simular perguntas prováveis. É possível sim você antecipar as perguntas que serão feitas em audiência. A maior parte dos erros cometidos por prepostos acontece porque eles não sabem o que esperar. E se ele ouve uma pergunta pela primeira vez dentro da audiência, ele pode se embananar todo. Então, olha, o segredo é: o juiz e a parte contrária vão testar o preposto até a última. E o advogado da reclamada vai precisar antecipar essas perguntas para que o preposto não seja pego de surpresa. Então, porque se ele responder errado, a defesa vai perder toda a credibilidade. Tá, e afinal, o que que eu devo fazer, né? O que que a gente precisa fazer? Treinar as perguntas-chave antes da audiência. Olha, não precisa ser um interrogatório formal, mas ele precisa estar preparado para responder sem hesitar, sem tremer, sem gaguejar. Gosto muito da simulação de perguntas. Quando você senta e analisa, fala assim para o preposto: responde para mim como se você estivesse respondendo para o juiz. E aí você vai conseguir até avaliar como que ele está, né? Não é dizer para ele, ó, a resposta deve ser essa, deve ser essa. Isso não adianta nada. O que adianta é você fazer a simulação com ele, porque você vai perceber até se ele está gaguejando. E se ele estiver gaguejando na sua frente, imagina diante do juiz. Outro ponto, e o terceiro, é que você precisa deixar claro que ele deve e o que ele não deve dizer. E agora vem uma parte muito, mas muito delicada. Muitos prepostos, eles acham que precisam ficar se justificando e acabam falando demais, além da conta, além do que deveria. E aí mora um perigo. O juiz faz uma pergunta objetiva e o preposto, querendo parecer prestativo, bonzinho, começa a dar um monte de explicações. Ah, não. Uma resposta mal elaborada, ela vai ser interpretada como uma confissão. E se o preposto começa a contar detalhes e até irrelevantes, o advogado perde todo o controle da defesa. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar o preposto a ser direto e objetivo. Responder com simples sim, com simples não. Na maioria das vezes é possível dar uma resposta sim. Não é pelo que me lembro, normalmente era assim. Ah, pode ter acontecido algo diferente. Não. Normalmente as respostas podem ser bem curtas. Analise junto comigo. Vá para sua próxima audiência e analise se as respostas não deveriam, poderiam e deveriam ter sido dadas de forma bem mais curta. Isso porque menos é mais. Então, responda com clareza, sem dar margem para interpretações. Agora, conta aqui para mim. Você já viu um preposto complicar tudo numa audiência? É, e você pôs a culpa nele, né? E conta para mim o que aconteceu. Se você quer aprender a preparar os prepostos do jeito certo e garantir que sua defesa, sua contestação esteja blindada, entra logo na lista de espera do advogado forte. É uma lista VIP. O link está na descrição desse vídeo. Olha, a audiência não é para quem tem sorte não, viu? A audiência é realmente para quem se prepara.